Boa noite, Tudo tudo bom? bem? Tudo certinho. O pessoal tá chegando, então, Ok. ok, né? Bem, então, Boa enquanto a noite a gente... todos. Denise também entrando, Cíntia, bastante gente, né, Nathalie? Que bom. Sim, boa noite a todas. Grata pela presença. Alessandra, bem. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu acho que eu vou me apresentando, então, né? Ok. Falar um pouquinho também como a gente se conheceu, né, Nathalie? Sim. Então, eu sou Cristina Gomes de Freitas. Sou do espaço Vida Ativa Terapias Integrativas, que fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre. E eu e a Nathalie nos conhecemos no congresso, né, no Ciaromas, né? Terminamos compartilhando a mesma casa, né? Com uma galera, alguns de Porto Alegre, Florianópolis, né, também. E lá, então, fomos para o congresso. Nesse congresso foi lançado o jogo Mahalila e eu me encantei de primeira com o jogo, né? Foi muito Nós legal. duas. Nós duas nos encantamos, né? Não tem como, né? Todo mundo da casa se encantou, né? Na verdade, não Exato. ficou. Sim, desde chegar à tarde do congresso e ainda jogar, né? Sim, sim, ficamos Muito, até muito, madrugada jogando o jogo, né? sim. E no outro dia tinha que encarar de novo, né? Exato. Muito legal, né? E a partir de então, naquela época eu já estava fazendo as reformas da casa aqui para ser a vida ativa, constituindo, enfim, a empresa, e achei realmente só do pouco que eu conhecia ali, eu já vi o poder do jogo, a potencialidade do jogo para essa questão de autocura, né? Que tem tudo a ver com o meu espaço. Então, eu já adquiri o jogo, já em seguida comecei a jogar aqui também. E agora, então, nos encontramos novamente, né, Nathalie? Para minha surpresa, ela, não, mas eu sou terapeuta Mahali lá, então vamos, fechamos uma parceria, né, maravilhosa. E Sim, então sim. estamos aqui hoje justamente para falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Porque teríamos muito tempo Opa. muito extenso em termos de muito de conteúdo, né? Ele realmente é um jogo com muita potencialidade, então teríamos muitas horas de live se fôssemos, né, Uhum. falar. Então, Nathalie, palavra contigo. Sim, eu sou bióloga, né, de formação, sou aromaterapeuta e também terapeuta Mahalila, né? Eu, assim como você, naquele congresso em 2018, eu comprei o jogo, comecei a jogar o jogo com familiares e com amigos e vi o potencial que ele tinha, né? O jogo realmente é fantástico, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. E depois eu tive a oportunidade, então, de fazer o curso de formação de terapeuta Mahalila com a Denise Mascarenhas, que é a pessoa que escreveu o livro, né? O kit, tem um kit aqui, eu até nem sei se o pessoal consegue ver, mas é esse o kit do jogo, né? É o kit Mahalila, que tem dois livros, né? Tem um livro escrito pelo Harish Johari, que é o autor, né? Que colocou em palavras num livro, né? Sobre esse jogo, que é um jogo milenar. Então ele é jogado na Índia há mais de 2000 anos. E a Denise, que é psicóloga, tem uma longa caminhada, ela já conhece o jogo há 33 anos, né? Foi uma jornada dela quando ela conheceu, e ela escreveu esse livro Desvendando Mahalila. Então eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação com ela, né? E no curso de formação a gente amplia muito mais os horizontes, né? Vai mais além do que está ali no kit, do que a gente lê nos Com livros, certeza. né? E o que é o jogo em si, né? Ele é um jogo que ele era jogado pelos rishis na Índia, né? Então ele é uma compilação da sabedoria védica, né? Por isso que é um jogo milenar. E o que acontece? Os rishis, esses que eles consideram que são aqueles que vêm, eles jogavam o jogo para elucidar questões que eles tinham para resolver na vida deles, né? Então, uma coisa que as pessoas geralmente me perguntam é assim: ah, o jogo ele serve para tudo, né? Como que funciona, né? O que o jogo vai me ajudar? E só tem uma coisa que o jogo não faz, né? Que é responder perguntas sim e não. Então não Exato. adianta você falar assim: ah, eu quero saber se eu devo continuar casada ou me separar, né?
não é isso. A ideia do jogo, até eu coloquei o tabuleiro aqui atrás, né? Dá para ver um pouquinho dele. O que que acontece? Ele é um tabuleiro, então, que ele contém 72 casas, né? Divididas em 8 planos. Então, a gente tem o primeiro plano que representa o primeiro chakra, e assim por diante até o sétimo. E o oitavo plano é o que eles consideram de plano das forças divinas, né? Então, como que acontece? Ou qual que é o objetivo do jogo? As pessoas também perguntam, o objetivo do jogo é ganhar, né? Não, ele é um jogo de tabuleiro, mas o que o jogo vai te mostrar é o caminho que você está fazendo ali para aquela questão específica que você perguntou. Então, para você jogar, você tem que escolher uma questão só, não dá para resolver todos os problemas da vida, né? É uma questão. E você começa o jogo, então, na casa 68, que é a casa da consciência cósmica. Aqui eu tenho um tabuleiro impresso, né? Então, ele tem aqui, né, a 68, a consciência cósmica. É onde a gente começa. Para você entrar no jogo, você tem que jogar o dado, né? Então, a gente tem um dado. E até é legal dizer, assim, que eu faço atendimentos online, né? Então, essa parceria que a gente está fazendo, né, com Vida Ativa, Sim. é para esse jogo, fazer o jogo online, principalmente agora nessa fase que a gente está vivendo, né? Então, o que que você vai, o que que a pessoa precisa, né? Ou ela tem um dado, ou eu uso o meu próprio dado, né? Quando essa forma de jogar que eu aprendi com a Denise, a gente entra no jogo tirando o dado no 1, né? Quando a gente tira o 1, a gente vai para a primeira casa, que é o princípio, que é onde todo começa, né? Então, ali no princípio, você vai trabalhar a questão que você trouxe para o Mahalila responder. E o que que acontece, né, algumas vezes? Acontece que as pessoas às vezes não conseguem entrar no jogo, né? Então elas ficam jogando o dado, joga uma, joga duas, joga três e não consegue entrar. E nesse momento em que a pessoa não consegue entrar no jogo, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que reformular a pergunta, né? Então às vezes você tem que fazer uma pergunta específica, né? Então vamos dar um exemplo. Quais os desafios que eu vou enfrentar agora nesse período de pandemia, né? Enquanto profissional. Então, essa é uma pergunta que talvez você possa perguntar para uma Halila, para ele te responder. Ou, eu estou passando por uma dificuldade no meu relacionamento. Quais os desafios que eu vou enfrentar se eu decidir me separar, né, por exemplo? Então, se você formular uma pergunta que o jogo, né, pode te responder, o que que vai acontecer? Aí você consegue entrar no jogo e aí você cai na casa 1. E aí toda vez que você vai jogando dado, você vai percorrendo então esse tabuleiro. E aí você vai no zigue-zague, né? Então começa no 1, sobe para cá e vai subindo no jogo, né? Quando você chega na casa 68, que é a casa da consciência cósmica, seria como se você tivesse elucidado as questões, os desafios daquela questão específica que você perguntou, né? Mas então o objetivo é, né, chegar até o 68, sair, né, do jogo? Na verdade, o objetivo do jogo é você entender quais são os padrões, o que que você está fazendo, né, na tua vida ali, que está deixando você patinar, né? Então, o jogo, ele tem, falei, né, são 72 casas divididas em 8 planos e a gente tem as flechas e as serpentes. Então, as flechas, né, a gente consegue ver aqui, por exemplo, essa flecha aqui, que é da 17 até a 69, é a flecha da compaixão até a aspiração. É a maior flecha do jogo. Então, quando você cai na cauda, na parte de baixo, na base da flecha, ela te leva lá para cima, né? Então, ela faz elevar a tua vibração, a tua energia, e você cai num plano mais elevado, né? Então, Essa carta, se eu te interromper, essa carta, né, Nathalie, essa da compaixão é uma carta muito interessante, né? Porque à medida que a gente eleva a vibração, a gente começa também a olhar para si com os outros olhos, né? Começa a olhar com mais amor, ter mais amorosidade para com os outros também, ter mais empatia, e tudo isso dá uma maior fluidez na vida da gente, né?
Então, o jogo é bem isso, né? É fazer a gente conhecer alguns conceitos da carta que às vezes uma outra pessoa nos falaria e nós, através do jogo, terminamos aceitando, digamos assim, né? Aceitando porque isso tudo são desafios do nosso ego, né? São os desafios que a gente precisa superar e para isso, então, por isso que o jogo se torna uma excelente ferramenta de autoajuda, porque no momento em que tu te conheces melhor, tu te permite também te curar, ver aquelas feridas emocionais que têm que ser trabalhadas, de que forma. E tudo isso te dá uma maior leveza até para a resolução dos problemas, né? Não é que o jogo vai resolver teus problemas, a gente é que vai resolver. Não adianta eu ir jogar, ver tudo e dizer, não, mas eu já tenho compaixão, eu não tenho inveja, a questão da inveja, né, que falávamos outro dia também, né, ou seja, tudo isso é para que a gente tenha essa consciência e que a gente possa se melhorar, né? Exatamente, Cris. Você tocou num ponto que é crucial, né? O que eu vejo, assim, eu faço atendimentos também de aromaterapia, né? Então, às vezes, a pessoa chega até mim e a gente está trabalhando essa questão ao longo das consultas. E às vezes é difícil da gente conseguir enxergar. Quando a gente está dentro do problema, às vezes a gente não É. consegue ter uma visão ampla, né? A gente tem, às vezes, uma percepção limitada daquele nosso problema. Que é uma carta do jogo também. E também a casa número 6, né? Da percepção limitada. E o que acontece? O que eu vejo acontecer aqui, né? Quando eu faço os atendimentos? Às vezes, o jogo é como se caísse uma ficha, sabe? Quando Exato. você olha para aquilo, porque não sou eu que estou dizendo enquanto terapeuta, é o jogo, é uma Halila que está dizendo, né? E É. quando você olha ali no jogo, você fala, nossa, caem as fichas, né? Então, isso que você falou da compaixão, como que tá a sua autocompaixão? É uma das perguntas que eu faço quando a pessoa cai na É. casa. Porque não é só compaixão para com o outro, Não, é compaixão para consigo. E tem uma pergunta que fizeram aqui, se esse jogo é vendido. E sim, né, ele é vendido, só que eu entrei hoje no site da editora que vende o jogo e eles estão esgotados. Então, não sei quando vão fazer uma outra edição. Mas sim, ele é vendido, não um kit. e é interessante, né, quando a gente joga, se digamos, compra o jogo e joga sozinho, né, ou em grupo, enfim, e depois a gente se apropria mais de como jogar o jogo, porque tem toda uma leitura por trás, não é simplesmente ver as regras do jogo e interpretar a carta, né, porque muitas vezes a própria questão da carta da inveja, né, que a gente termina caindo ali naquela casa e diz, não, mas por que eu caio nessa casa? Eu não sou invejosa, né? Então tem todo um olhar diferente sobre o que é a inveja, né? São as questões, as potencialidades tuas que tu tens, que tu não está conseguindo superar, e no outro tu enxerga isso e termina tendo esse sentimento, né? E Assim também como outros. muito legal você falar sobre essa questão aqui da inveja, porque a inveja ela é a primeira serpente que a gente tem no jogo, né? Então ela vem aqui da casa 12 até, que é a aversão, até a inveja. E o que acontece? Quando a cauda aqui da serpente, ela é a origem, né, daquele teu problema, daquela tua questão que você está querendo resolver. E muitas vezes as pessoas falam, ai, puxa, eu não quero cair na serpente, né? Serpente é algo ruim. Mas na verdade, a serpente é uma mestra. Ela é uma mestra pra gente. Por quê? Porque ela vai dizer o que padrão que a gente está seguindo, né? O que a gente está acontecendo. Então, a inveja, por exemplo, é um dos sentimentos, né? Uma das emoções que as pessoas querem evitar. Ah, não, eu não sou invejoso, né? Eu não quero sentir inveja. E quando a gente olha, por isso que o papel do terapeuta também é importante ali por trás, né? Porque quando a gente olha para a inveja, muitas vezes é o quê? É a comparação que a pessoa está fazendo dela com outras pessoas. Então ela enxerga uma característica no outro que ela não tem essa característica tão bem resolvida dentro dela ou desenvolvida dentro dela e ela fica procurando no externo algo que na verdade ela precisa olhar para dentro, né? E desenvolver aquilo dentro dela. E por que que essa serpente, né, da aversão e da inveja, elas estão ali conectadas? Porque muitas vezes, e até legal, porque no jogo também tem as cartas, né? Então, por exemplo, essa é a carta da aversão, né, a 12. E essa é a carta da inveja. São cartas projetivas, então eu também trabalho com as cartas quando eu jogo o jogo, né? Então, a carta da aversão, o que acontece? Tá vendo que ele tá com a mão assim, né? Em cima do Sim, rosto?
eu te não quero proteger. ver, né? Eu não quero olhar para isso. Então eu não quero aceitar tal coisa, eu excluo algo da minha vida. E no momento em que você exclui, né, você cai ali para inveja. Para quê? Para você olhar que tem alguma coisa ali que você precisa incluir, que na verdade está dentro de você para você desenvolver, né? E é Então, justamente por isso, né? Opa, desculpa. É e justamente por aí, isso, né, Nathalie, que tem jogadas que a gente cai diversas vezes, faz esse movimento, né? Subo com a flecha, que seria uma virtude, mas eu caio novamente, porque enquanto eu não tiver curado, ou seja, enquanto eu não conseguir olhar para aquela questão, eu não vou sair dali. E aquela questão, ela pode estar relacionada a um determinado questionamento que eu fiz. Eu questionei algo e dentro daquela situação é que eu estou vibrando naquela carta, naquele sentimento, naquela emoção. No momento em que eu mudo de foco, eu posso ainda estar vibrando ou não. É por isso que muitas já aconteceu comigo de jogar mais uma vez. Não, esse jogo está viciado, porque eu caio sempre no mesmo. E eram questões diferentes, claro, porque na verdade a minha vibração é a mesma. Independentemente da questão que eu for fazer, né, questionar, argumentar, enfim, a vibração é a mesma. nossa, esse é um outro ponto bem legal que você trouxe, né? Sobre essa serpente aí da aversão e da inveja, a primeira vez que eu joguei, eu caí 3 vezes seguida ali, né? Aí daí você fala, não é possível, A né? mais invejosa. Que isso tá acontecendo, né? E sim, está. E o jogo não tá viciado, não. Ele tá querendo me mostrar uma coisa. Ele tá falando. A gente que está viciada com o padrão de comportamento, Exato. né? Então, assim, tem muitas vezes que acontece também de você estar jogando o jogo e a pessoa fala assim: não, eu não sou invejosa. Não, isso não é. Assim, o que que acontece? A gente tem que lembrar que quando você vai jogar o jogo é para uma questão específica, né? Então, você vai jogar para aquela questão específica. Não significa que naquele exato momento que a gente está jogando, a pessoa está vibrando naquela carta, tá? Isso pode fazer parte do padrão daquele teu padrão. Então pode ser que você passe por ali. Agora, lógico, se acontecer como aconteceu comigo, de eu cair 3 vezes ali, é porque o jogo ele tá te sacudindo, falando, ó, abre os olhos, entendeu? Você Olha para isso. precisa olhar para essa questão, né? É, Então, se acontecer isso, aí você tem que olhar para aquela questão. O jogo está sendo bem claro, né? Muitas vezes o que acontece, porque o tempo do atendimento é 1 hora e meia de atendimento, né? Então acontece da pessoa ter aquela ansiedade, não, eu quero jogar mais, né? E foi engraçado que teve no curso de formação que eu fiz, teve uma das terapeutas que ela falou, não, eu vou jogar até eu sair na consciência cósmica, né? Eu não sei quantas horas ela ficou jogando, né? E ela passou praticamente por quase todas as flechas e todas as serpentes, né? Porque ela não estava querendo enxergar aquilo que o jogo estava sim, mostrando, né? Então, assim, não é uma questão de, eu tenho que chegar até a consciência não, cósmica. Não. O jogo é isso, é você olhar para essas subidas e para essas descidas que estão elevando a tua energia ou que está baixando aquilo para ver de que forma isso está vibrando naquela questão que você perguntou específica, né? exatamente. Então E, e o, e é quando, interessante quando a também. gente... Não, eu ia dizer o seguinte, que quando a gente fala assim de jogar, a gente pode jogar individualmente, né, o terapeuta e a pessoa, mas também o legal é quando a gente consegue jogar em grupo, né, porque muitas vezes eu fico ali tentando tirar o número um e não tira, fica o jogo, a partida inteira, que simplesmente é como se eu estivesse excluída, mas no fundo, se a gente for analisar, a gente não está excluído. Porque as questões, as cartas que saem para os outros jogadores, na maioria das vezes, elas assim, ó, são pra gente. Então, é aquela cura que tem que fazer, o grupo todo está precisando daquele entendimento, digamos assim, daquela compreensão daquela carta. Um olhar diferenciado para cada sentimento que está sendo para os outros também é para gente. É muito interessante quando a gente joga em grupo também, né? Exato, era isso mesmo que eu ia falar sobre essa questão do grupo, né? Então, né, antes da pandemia, então eu tive a oportunidade de facilitar algumas vivências do grupo, né, presencial, que é fantástico, e é exatamente isso que você falou. Quando a gente está nesse comportamento de grupo, tem duas maneiras de você trabalhar, né? Ou você trabalha um tema para todo mundo, então, por Uhum. exemplo,
agora, né? Vamos trabalhar quais vão ser os desafios que a gente vai enfrentar durante a pandemia na nossa vida profissional. Pode ser um tema ser trabalhado, todo mundo que está jogando vai trabalhar aquele mesmo tema. Ou você pode jogar com cada pessoa trabalhando o seu próprio tema, né? E já nas vivências que eu tive, cada um trabalhando o seu próprio tema, é muito legal. Por quê? Porque daí você vê como que a pessoa se comporta com a outra. Por exemplo, aconteceu num jogo que eu proporcionei, uma pessoa, ela saiu do jogo, teoricamente ela foi, né, para a consciência cósmica em 6 jogadas, que é o mínimo que você consegue, né? Sim. Em 6 jogadas ela papum, e assim, foi lindo o jogo porque ela foi subindo, né? Ela foi indo de plano Se em plano. utilizando flechas, caindo nas flechas, que são as virtudes. Exato. Então, assim, ela estava com aquela questão muito clara, a questão que ela tinha para trabalhar estava muito clara. E aí, as outras pessoas que estavam no jogo, não. Tinha gente que mal tinha conseguido entrar no jogo, ou que se tinha entrado, às vezes chegou lá em cima e caiu. Então, outra coisa que eu não comentei ainda, né? Mas é que assim, quando a gente passa da consciência cósmica, então aqui é onde você começa e teoricamente onde você deveria terminar, se você elucidou aquela questão, né? Quando você passa para aqui, você fica preso, né? É como se aqui tivesse um muro e você fica preso nessas 4 cartas, que é da 69 até 72, que é a carta da aspiração, síntese, abertura e renascimento. Então, o que que acontece? Se você não chegou, né, não conseguiu ir até a consciência cósmica, significa que você ainda tem que trabalhar aquela questão, você precisa vê-la de uma maneira diferente. E a única maneira de você sair desse limbo aí, né, que são essas quatro casinhas, é você caindo na casa 72, que é pro renascimento. Que você vai, então, do renascimento até a Terra. Para quê? Para você ter uma nova oportunidade de olhar para aquela questão de uma forma diferente. Só que o que que acontece? Quando você chega ali na casa 51, que é a Terra, se você tirar o dado no 3, você vai para a casa 54, que é a devoção e vai direto para a consciência cósmica. Né? Solucionou aquela questão que você tinha trazido para o jogo. Agora, se você tira o dado no número 4, você vai para a casa 50, para a serpente 55, que é do egocentrismo. E aí o que que acontece com você? Você pega a serpente maior do jogo, que te joga lá para o primeiro plano, que é a casa da raiva. Então, assim, às vezes você acha que tá lá, né? Nossa, eu já cheguei, já tô no 6º plano aqui, tô quase ganhando o jogo, né? Só que não. Por quê? Porque se você pegar essa serpente do egocentrismo, o que que você precisa olhar, né? Como que você está trabalhando essas questões dentro de você? E aí você cai ali direto para raiva. E aí você vai ter que passar pelo primeiro plano de novo. Então, que o primeiro plano é o plano da sobrevivência, né? Então, são as questões básicas, as necessidades básicas que a gente tem, né? Então, e como que você se sente com isso, né? Como que a pessoa se sente com isso, principalmente quando ela está jogando em grupo. Então, a vivência em grupo, ela é muito rica, né? Ela traz muito material, né, para a pessoa se autoconhecer, né? Para ela ver como que ela está com as questões com ela mesma e como que ela está se comparando com os outros, né? Então, é incrível mesmo esse jogo. Essa questão da raiva ali, né, que tu trazes, para a gente já estar lá em cima, a gente pode comparar muito com esse momento que agora, né, nós estamos vivenciando, porque quantos planos tinham sido feitos, né, para 2020, desde pessoas comemorando, meninas comemorando os 15 anos, debut, viagens. Nós aqui da Vida Ativa estaríamos inaugurando, né, no dia 16 de março, e dia 18 fecha todo o comércio, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, né? De que forma, então, que a gente está vendo essa raiva, né? Então, justamente é pegar toda essa energia da raiva, porque a raiva também ela tem uma conotação boa. Ela é impulso, ela é vibração, ela é força, ela é coragem. Então, pegar essa raiva e transmutar, ressignificar, trabalhar de outra maneira, para que a gente possa ascender novamente, subir através de uma flecha, né? E não novamente, pelo ego, cair.
né? Então, é E como está ressignificando esse momento, o que que eu estou fazendo nesse momento, né? Olhar para dentro de si e ver o que que pode se fazer diferente do que ficar naquele limbo de raiva do primeiro plano ali, né? Que é o plano mais baixo dos sentimentos, né? A inveja, a raiva, a cobiça, enfim, ganância, presunção. ganância, né? Exatamente. Isso, Por isso isso que é um esse jogo é jogo. rico, né? É rico, porque ele te mostra, ele te revela, ele te aconselha, ele te orienta, né? E tem todas as ferramentas, basta a gente querer olhar para cada sombra, né? Justamente a sombra que nos traz a luz também, né? Se não tivéssemos a sombra, não teríamos a luz. Então é Exato. importante a gente Integrar. poder olhar esses dois polos, né? Esse positivo e negativo. Falando assim das questões que Deu tu uma disseste assim, ó, ele não responde. cortadinha na tua internet, ou não sei se foi a minha, mas uma coisa. A, a tua tá falhando para mim um pouquinho. Consegue? Consegue me entender? A tua tá falhada para mim. Tá dando? Acho que a gente tá com um probleminha de conexão. Bem, consegui. Tá conseguindo? Hum, ai, meu Deus. Deu? Voltou? Eu tô. Tá. Olha só, quando dissesse, Ixi, quando a gente fala de caráter de pergunta, podemos fazer qualquer tipo de caráter, né? Desde saúde, emocional, financeira, relacionamentos, mental, espiritual, porque ele é um jogo muito amplo, né? Ele te aconselha em todos esses aspectos. sim, exatamente. Uma questão só que você tinha falado ali da raiva, que eu acho que é importante comentar, antes da gente falar sobre isso, das perguntas, é que assim, quando você cai naquela casa, significa que você está vibrando, que você está, ou que naquela pergunta que você fez, em algum momento você vibrou naquela casa. Por isso que você foi Uhum. atraído para cair lá, né? E aí o que acontece? Pode ser que você esteja, né, vibrando de menos ou de mais. Então pode ter esse equilíbrio. Então, como você disse, a raiva ela é positiva. Se ela for te levar para frente, ela é positiva. Então, só que se você está vibrando em excesso, ela pode te puxar para baixo, né? Então, lembrar Sim, que todas as casas, na verdade, não significa que, eu caí ali e isso é legal. Sempre é uma autorreflexão. Por isso que é um jogo do autoconhecimento, né? Porque você vai ter que ver, opa, peraí, será que eu tô vibrando na raiva ou não? Eu tô vibrando pouco ou tô vibrando demais, né? Então, sempre olhar para dentro. E sobre as questões, sim, pode ser, você pode tratar questões emocionais. Então, assim, o que mais as pessoas me procuram, né? Não sei se porque a gente fala que a gente atrai aquilo que a gente, né, consegue resolver, que a gente já passou por aquilo, né? Então, para mim, vem muitas questões sobre mudança de carreira, né? Porque eu tive uma reviravolta na minha carreira que eu falo que eu virei do avesso, né? Então, quem me viu há 10 anos atrás e me vê hoje em dia não reconhece, né? Então, assim, você pode trabalhar essas questões. Então, quais são os desafios que eu vou enfrentar nessa minha mudança de carreira, né? Questões de relacionamento. Então, relacionamento familiar. Tem uma questão em casa, questão de problemas, sei lá, brigas, relacionamentos com a família, com o parceiro, né? Ou, por exemplo, um adolescente que não sabe o que vai fazer, né, da vida, o que eu vou sim. escolher para minha carreira profissional, né? Então, assim, qual que é o papel, na verdade, do terapeuta, né, no jogo? Juntos a gente ir trabalhando para fazer uma pergunta que se encaixe, né? Como eu disse, perguntas de sim ou não, ele não vai te responder, né? Então, se a gente vai trabalhar, a pessoa vai me falando qual que é a questão e baseado na minha experiência, a gente vai formulando uma pergunta juntos, né? Então, por quê? Porque se a gente não formular a pergunta direito, a pessoa não consegue entrar no jogo, né? Então, e Sim. aí eu tenho uma regra. Se a pessoa em 20 jogadas ela não entrar,
eu daí não entro no jogo, a gente vai trabalhar as cartas, a gente vai trabalhar de uma outra maneira, né? Então, isso tudo eu já aviso a pessoa antes do atendimento. Olha, é assim que funciona. A gente vai jogar o dado, né? E a cada 5 jogadas, se ele não entrar no jogo, não tirar o dado no 1, a gente vai reformulando a pergunta para conseguir entrar. Mas já aconteceu da pessoa jogar 20 vezes o dado e não entrar. Por quê? Talvez porque a pessoa não está preparada para trabalhar aquela questão naquele momento. E isso É. tudo que acontece no jogo é material para o autoconhecimento. Para a pessoa olhar para ela e falar, então assim, como que ela se sente se ela demora para tirar o 1, né? Como que ela se sente se ela não entrar no jogo? Ou se ela entra logo de cara, né? Se ela vai subindo rapidamente. E, às vezes ela sobe rápido e desce rápido também. Vixe, essa questão que a gente fala assim de demorar para entrar no jogo, a gente poderia fazer, relacionar com a maneira como a pessoa enfrenta ou está receptiva aos desafios. Porque, por exemplo, eu lanço uma vez o dado, não entrei, 2, 3 vezes. Poxa, na quarta vez começa já a gerar uma brabeza, uma insegurança, e isso tu já está começando na tua vibração baixar. Isso também é como se cada lance de dado é a forma como eu me lanço para a vida. É. O Né? que, exato. E o que eu vejo também é assim, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa vem com uma ideia fixa. Ah, eu quero trabalhar, sei lá, a minha vida profissional. Só que, na verdade, o que tá pegando, sei lá, é o marido que não tá apoiando ela na nova vida profissional, né? Vamos Sim, imaginar hipoteticamente essa situação. Então, na verdade, o que ela quer trabalhar não é a questão profissional. Ela quer é o trabalhar a meu. questão que tá, né, esse conflito que está acontecendo com o marido. E aí, se ela fica insistindo na pergunta do profissional, o jogo não abre. Então, se ela me traz, conforme ela vai falando, né, eu vou pegando essas informações que ela tá me dando. Ah, o que eu quero trabalhar, tá, mas o que tá te incomodando? Então, assim, se jogou 5 vezes, não entrou, a gente para e conversa mais um pouquinho. Às vezes até no online mesmo, às vezes eu puxo alguma carta e mostro para ela, olha, essa carta aqui, o que que essa carta mostra, o que que essa carta diz para você? E aí às vezes a pessoa vai se abrindo e vai falando da questão que está trabalhando e a gente vai, e eu vou sugerindo, olha, que tal então se a gente mudasse a pergunta e fizesse pergunta X? Aí faz sentido para você? Aí ela fala, não faz muito. Então, e a gente vai chegando até chegar numa pergunta. Por quê? Quando a pergunta é bem formulada, o jogo se abre, né? Então, tem duas questões. Ou isso que você falou, que às vezes ela não está preparada para trabalhar aquela questão, né? Porque ela tá ali, né, na versão, não está querendo Sim, olhar para na aquilo, verdade. né? E isso também já é um indício, né? Já está dizendo alguma coisa pra gente, né? Então, ou ela acha que ela está querendo trabalhar uma coisa, mas conforme ela vai me dizendo, a gente vê que não é bem aquilo ou o que ela quer que o jogo responda, ou ela quer isso. Ah, eu quero que o Mahalila me diga o que eu tenho que fazer, sabe? Se eu compro uma bicicleta, Sim. não vai fazer isso, né? Ele vai te mostrar o caminho. O caminho. E tem outra possibilidade de jogo de ser, obrigatoriamente tem que fazer perguntas, ou podemos simplesmente abrir e deixar assim que o Mahalila, né, através de sentir o campo, o que eu estou precisando trabalhar, independentemente de eu ter que trabalhar uma ou outra questão. Isso. Excelente a tua pergunta, Cris. Pode sim, tá? Tem casos, por exemplo, que a pessoa não se sente confortável. Então, assim, porque tem pessoas que eu atendo que eu já conheço, né? E tem pessoas Sim, que chegam até mim que eu não conheço. Então, às vezes, a pessoa não se sente confortável em contar para mim qual que é a pergunta. Então, assim, dá sim para jogar dessa maneira, tá? Sem a gente saber a pergunta ou falando assim, o que uma Halila tem para me mostrar? E sim. aí, que eu vejo que já aconteceu nesses casos em que a pessoa não falou a pergunta, é que no meio do jogo a pessoa vai se abrindo, né? Ela vai soltando. Sim. Então, quando chega no final, eu já sei, né, do que ela tá querendo trabalhar, e às vezes eu não preciso falar nada porque o jogo fala, né? Teve um jogo que eu joguei que foi excelente, porque a pessoa não quis comentar muito, né, sobre isso. Ela ficou travada ali da casa 69 até 72
mais de 5 jogadas, e ela jogava, jogava, jogava e não conseguia renascer, né? Não conseguia cair na 72 para renascer e ir até a Terra, 51. Finalmente ela conseguiu. E aí, quando ela conseguiu, ela jogou o dado no 4, caiu na casa 55 do egocentrismo e tuf, né? A maior serpente do jogo, lá foi ela para raiva. E aí eu comecei a falar sobre a raiva. E ela falava, não, mas eu não tenho raiva, mas não é raiva, e não sei o quê. E aí, né, eu fui trabalhando, não, então, mas a raiva pode te mostrar isso, será que... Enfim, eu sei que no final do jogo, ela conseguiu enxergar realmente a raiva que ela estava... Que aquilo que ela estava sentindo, na verdade, era raiva, né? E aí, meio que deu um clique, sabe? Na história, na pergunta que ela tinha trazido. Então, assim, a gente não continuou o jogo, não quis mais, né, tentar subir para tentar chegar até 68. Por quê? Porque ela tinha conseguido enxergar aquela questão, né? Sim. Então, é incrível mesmo, né? Sim, o Mahalila justamente, né, ele nos mostra as potencialidades, né, aquilo que a gente pode, a gente que é capaz e às vezes não consegue se ver capaz, né, assim como as fragilidades também, assim como as feridas emocionais, o que que tem que trabalhar, o que que realmente está bloqueando para que a vida flua, para que eu tenha uma trajetória mais leve, mais plena, enfim, né? E no momento em que a gente se abre, porque também tem que estar muito aberta para jogar. Não tem como a pessoa chegar e ficar travada e não querer ver, ficar, ó, aversão. Não quero ver, não quero ver, isso é coisa dos outros, os outros é que me veem assim, eu não sou assim. Agora, no momento quando um jogo, que não tem como dizer que está viciado o jogo, tu que está lançando o teu próprio dado, né? E te revela isso, a pessoa muitas vezes toma essa consciência muito rápido, né? Sim, Sai dali muito mais consciente, muito do que qualquer outra terapia, como tu disseste, não é tu que está falando, não é a Nathalie que está falando, tu estás mediando, mas quem está efetivamente jogando e se lançando nas emboscadas da vida, digamos assim, é a própria pessoa, né? exato. E E, assim, uma coisa que eu acho bem legal é que esse kit que foi desenvolvido pela Denise Mascarenhas, ele traz muito também a questão da aromaterapia junto, né? Então, uhum, quando você cai numa flecha ou quando você cai numa serpente, tem as sugestões terapêuticas, né? Então, o que que a pessoa tem que fazer? Então, como que eu normalmente trabalho, né? A gente faz a sessão, a gente joga o jogo ali pelo tempo determinado, então eu determino um tempo de jogo e no final eu vou analisar, né, todas as casas que a pessoa passou. Então a gente faz um resumo de tudo por onde ela passou, né? Então, que serpentes que você caiu? Caiu em mais de uma serpente? Caiu em mais de uma flecha? O que que o jogo tá querendo? O que que uma Halila tá querendo te mostrar? E eu esqueci de falar que Mahalila em sânscrito significa o grande jogo. E qual que é o grande jogo? É a nossa vida, na né? nossa vida. Então, assim, é, depois que a gente faz esse resumo do que a pessoa, de que casas que a pessoa caiu, né? O que o jogo está mostrando para ela, eu, enquanto aromaterapeuta, vejo o que mais que apareceu ali no jogo, né? E o que mais está relacionado com a questão que a pessoa me trouxe. E aí eu faço uma sugestão, então, de tratamento usando aromaterapia, né? Baseado no meu conhecimento de aromaterapeuta e baseado também no que o jogo fala. Então, às vezes, dependendo da serpente que a pessoa caiu, você precisa equilibrar tal chakra. Então, existe uma sinergia que é utilizada para restabelecer aquele chakra, né? Então, assim, o jogo, ele tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades para a pessoa olhar para ela e ver, né, o que ela precisa fazer para sair daquele padrão, para que ela possa, então, internalizar aquela questão e chegar na consciência, voltar para a consciência cósmica, né? Que seria o momento em que ela elucidou aquela questão, né? E uma coisa que é importante falar, que eu gosto muito de falar, é dessa carta aqui, né? Que é a carta da purificação, é a carta número 10, que é a primeira flecha do jogo, né? Então, assim, é, essa carta, ela leva você para o poder pessoal, que está ali no terceiro chakra, né? Então, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui.
É isso? Aí né, aqui, ó, 10. Aqui, olha para lá, né, põe para cá, desculpa, Sim, eu tô meio fica atrapalhada, né? difícil. Mas aqui, ó, aqui é a purificação que leva até o poder pessoal. Então, o que que acontece? Essa é uma das cartas que a gente fala, né? Se a pessoa, ela, às vezes a pessoa tá perdida ali, né? Ela tá numa situação que ela tá tão emaranhada que ela não tá conseguindo. Às vezes ela fica caindo ali, né, na casa da aversão, da inveja, aversão, inveja, aversão, inveja, né? E aí, até ela conseguir chegar na purificação. Então, o que a gente diz que essa carta ela é muito poderosa, não só no jogo, mas para trazer isso para a nossa vida, né? Que se a gente estiver passando por um momento em que a gente está lá, sabe, caindo, estamos patinando, andando em círculo, tá, não tá conseguindo ter uma luz, uma clareza, né? A purificação, ela sempre vai levar a gente para o nosso poder pessoal. E o que que é a Sim. purificação? Então, às vezes pode ser agora, né, que a gente está dentro de casa, tá, com uma série de limitações, uma meditação, né? A gente inalar um óleo essencial para quem tem esse conhecimento, tem isso em Um casa. escalda-pés também, né? Escalda-pés é ótimo como purificação. Com Ou, por olhos, né? exemplo, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto algo que coloque você em contato com você mesmo, para você se purificar. Porque quando você se purifica, você retoma o teu poder pessoal, né? Então, essa carta é linda e em muitos jogos, né, ela aparece. Então, e é uma lembrança pra gente, né, nesses tempos. Então, o que que acontece? Às vezes a gente está muito para fora, tá para fora. Então, a serpente da aversão e da inveja é isso. Eu tô só olhando para fora, eu vejo que os outros têm, então, o outro tá fazendo isso, o outro tá e eu não tô olhando para dentro, né? Essa carta, né, da purificação, ela justamente ela entra para que a gente possa deixar as máscaras de lado, né? Possa olhar para si, né, e ver o que a nossa alma realmente, qual o propósito da nossa vida, o que que a nossa alma veio fazer aqui, né? Porque é máscara daqui, é máscara para a sociedade, é máscara no relacionamento, é máscara no trabalho, enfim. E quando a gente vê, a gente está tomado por outras caras, digamos assim, que não somos nós mesmos, e nem mesmo sabemos o que, que realmente nos fortalece, o que, que nos harmoniza. E essa é a importância, então, de entrar, de meditar, ou de dançar, que traz a felicidade novamente através de uma dança, através de uma música, né? Para que possa novamente enfrentar, mas enfrentar de uma forma que aquilo vai nos trazer felicidade, porque não adianta eu enfrentar algo mascarada, porque aquilo não sou eu. Né? Então, essa carta é muito importante, né? E é muito legal quando a gente consegue cair naquela casa, porque, ó, você está precisando disso novamente, porque a gente esquece disso tudo, né? Esquece de saber o Sim, que, que nos deixa feliz. exato. E uma outra coisa também do jogo que eu acho que vale a pena ressaltar é assim, que existem algumas cartas que elas estão muito próximas, né? Que é o que acontece na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu me purificar, né, e da forma como se encaixa na minha vida, e cada um vai ter a sua, por isso o jogo do autoconhecimento. O que faz bem para Uhum. mim pode não fazer bem para você. Só que se você não se conhece, você não consegue, né, fazer. Você Saber, né? precisa se conhecer para você saber aquilo que te purifica e aquilo que eleva o teu poder pessoal, né, que retoma o teu poder pessoal. E o que é outras coisas que tem no jogo? Você vê que tem casas que estão muito próximas. Então, por exemplo, a carta número 24 é das más companhias e a 25 Muito é das bom. boas companhias. Então, se você, naquela tua questão específica, eu vou abrir um negócio, eu estou pensando em fazer uma parceria, né? Se você não cuidar, né, com as tuas companhias, A 24. exatamente, o que que vai acontecer? A 24 ela vai te jogar lá para E a baixo. 20. Ela te joga para presunção. Exatamente. Então, o que que acontece? Isso, tá bom, eu tirei a 24 no jogo e caí lá para baixo. Então, isso significa que eu tô em más companhias? Não é isso que o jogo está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, para aquela questão específica que você trouxe para a gente trabalhar, se você não cuidar com as companhias, isso vai te levar para baixo, para presunção.
né? Exato. Então, o que que acontece? Às vezes é uma jogadinha, é um número, né, que tá ali, que ou você vai para as más companhias ou você vai para as boas companhias. Outra carta que também tá bem próxima, né, é a do alinhamento do desalinhamento, que é a 28 e a 29. De novo, ou você se alinha ou você se desalinha. A positividade com a negatividade. Então, tem vários momentos no jogo que você é como se você estivesse numa bifurcação, sabe? Que daí você fala assim, você precisa escolher. Então, se eu escolho ir com as boas companhias, o jogo sobe, eleva a minha vibração. Se eu escolho as más companhias, ele te joga para baixo para falar assim, olha, reflete sobre o que você está fazendo, que é o que acontece na nossa vida, né? Então, acontece que em alguns momentos a gente às vezes quer pegar um atalho, né? Quer fazer as coisas de uma maneira mais fácil, e aí, o jogo cai na serpente e te joga para baixo, tipo, vai pro cantinho do castigo para refletir sobre o que você fez, né? A gente costuma dizer que não quer cair na serpente, porque a serpente ela não é uma boa amiga, pelo contrário, né? É ela que nos mostra, ela que cutuca a ferida, né? Ela que cutuca, que mostra, ó, é para cá que você tem que olhar. Para cá que é importante, né? É. Então, assim, e se a gente encara a serpente como algo ruim, na verdade, assim, ela tá te mostrando. Assim, a escolha tá na tua mão, né? Exatamente. Porque você escolhe aquilo que você vai fazer, né? E aí, se É. você tem consciência disso, você presta mais atenção para aquela questão específica que você está trabalhando, né? Então, é incrível, né? É incrível mesmo. Olha só, Nathalie, a gente está chegando então ao final do nosso tempo, né? Estamos fechando quase uma hora, já deu 55 minutos de live. Então, a conversa está muito boa, poderíamos conversar muito, muito mais, passar a noite jogando, né? Como costumávamos fazer lá no Sim, congresso. Saudades, né? Mas, saudade, enfim. saudade. Então, para quem chegou mais tarde, né? Eu sou a Cristina Gomes de Freitas, do Espaço Vida Ativa Terapias Integrativas. A Nathalie é parceira do espaço. Ela está fazendo os atendimentos, né? Atendimentos online do jogo Mahalila. Então, ela é terapeuta Mahalila. E eu tenho certeza que com o jogo tem muitas possibilidades de a gente se conhecer melhor, de conseguir enfrentar essa vida, né? A gente poderia dizer, então, que o objetivo do jogo é compreender, para que a gente possa compreender melhor essa nossa trajetória de vida e através do nosso autoconhecimento que a gente possa passar com mais leveza por esse plano, né? Exatamente, exatamente. Então, Uhum. assim, olhar pra gente e observar que padrões que eu tô seguindo, né? O que que eu preciso mudar aqui na minha vida para eu não ficar patinando e não cair nessas serpentes, né? O que que eu preciso diminuir um pouco desse meu ego e deixar as coisas fluírem, né? Então, é exatamente esse o objetivo do jogo, mostrar pra gente, né? Então, e a gente tem que estar aberto para ouvir o que que o jogo vai É. dizer, né? Vamos então aproveitar o último minutinho para falar do sorteio, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente está lançando hoje, então, essa parceria minha com o Espaço Vida Ativa, de terapias integrativas, e aí vai estar rolando um sorteio agora, né, assim que a gente terminar, eu vou postar ali, um sorteio de um atendimento Mahalila. Então, ali no post vão ter as informações, né, de como você faz para participar desse sorteio, e o resultado vai sair no sábado, né? Então, queria agradecer muito pelo espaço, Cris, agradecer por essa parceria, né? Então, os atendimentos online, quem quiser, né? Quem já segue o perfil do Vida Ativa e quiser saber mais sobre os atendimentos, pode entrar em contato com a Cris, né? E seguimos aí nessa busca eterna do autoconhecimento, Exatamente. né? É. Eu agradeço, então, a presença de todos, participação, né? A Nathalie por ter aceitado, então, o convite para essa live. Daqui uns dias mais a gente vai fazer uma outra sobre aromaterapia, né? Conversar Isso. também um pouquinho dos óleos essenciais. E muito feliz com essa parceria e em função disso nós estamos, então, fazendo esse sorteio, né? Em comemoração a essa parceria. Boa noite, então. Obrigada a todos. Agradeço a todos. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo.